A seguir, na rádio web Holonomia, a voz do autoconhecimento, com o professor e jornalista Odair Hamed Abujamra, discutindo a história e fique por dentro. Acompanhem agora. Na sequência, rádio holonomia.com.br, programa Discutindo a História, fique por dentro, apresentação a Hamed Abujamra. Olá, tudo bem, pessoal? Estamos aqui com o programa nosso, discutindo a história, fique por dentro. Comigo, Odair Hamed Abujamra. Eu sou professor de história, professor de geografia geral, história geral, jornalista, analista, comentarista de assuntos de problemas internacionais, com especialização em globalização, política internacional e sociologia também. Estudioso também dos sagrados textos, da Sagrada Torá, da Sagrada Bíblia, do Sagrado Corão. Essa apresentação nossa, né, em todos os programas, que nós estamos recebendo vários ouvintes. Muito obrigado pelos ouvintes que estão conosco sempre e fazendo suas questões, pedindo para nós falarmos também, explicarmos alguns problemas que nós temos falado aqui. E vocês fiquem firmes sempre aqui, ouvindo a nossa programação. Todas as noites, às 23 horas, nós temos aí a reprise do nosso programa. Programas muito bons, variados, onde vocês podem estar assistindo aqui na sintonia www.radiotvholonomia.com.br www.radiotvholonomia.com.br Holonomia com H. E vocês podem entrar em contato conosco também no e-mail, internautas@tvholonomia.com.br internautas@radiotvholonomia.com.br ou pelo telefone 26380078 26380078. Eu sou o Odair Hamed Abujamra e o programa Fique por Dentro, discutindo a história, acontecimentos e notícias e tudo que tem direito que está rodando por aí, que vocês estão vendo também. Eu já trabalhei em várias emissoras de rádio, AM, FM e também em rádio web. E nós estamos agora aqui na sua rádio Holonomia, Holonomia sempre com H. www.radiotvholonomia.com.br internautas@radiotvholonomia.com.br. Quem quiser entrar em contato comigo no e-mail, odair.jamra, jamra@uol.com.br. E tem um site meu, que é uma pessoa que entende, está terminando um site meu para vocês irem lá, assistirem, verem. Nós temos muita coisa em árabe também, sobre o Islã, em português e árabe. Vocês podem ir lá. O site não está pronto ainda, mas ele é www.caf50. CAF é QAF de faca, QAF. CAF50 radioweb.com.br. Tá bom? Mas fiquem aqui conosco na rádio www.radiotvholonomia.com.br. Assim que o site meu estiver no ar, eu explico melhor para vocês. E o nosso e-mail aqui,
internautas@radiotvolonomia.com.br, holonomia sempre com H. E o meu e-mail particular, odair.jamara, Jamara é J-A-M de Maria R-A, @uol.com.br, tá bom? Hoje aqui eu Fique por Dentro discutindo a história, nós vamos falar sobre a política nacional, política internacional, vai rolar aí muitas coisas para vocês. Nós vamos falar até dos templários, viu, gente? É aula de história mesmo. Vamos falar dos templários. Se der tempo, nós vamos falar um pouquinho do rei Salomão, que tem vários ouvintes que me pediram, vários ouvintes da maçonaria que pediram sobre o rei Salomão no Sagrado Corão. Até rimou, né? Rei Salomão no Sagrado Corão. Rimou. Olha que beleza. Se der tempo, nós vamos falar. Que hoje, assim, discutindo a história, Fique por Dentro, é para você ficar por dentro através da história nacional e internacional. Política nacional e internacional. Então, é assim, aquele programa gostoso, onde nós damos uma pincelada em tudo e você fica por dentro de tudo, para nós não ficarmos só no assunto. Então, é uma variedade de assuntos que hoje o mundo está assim. O mundo da internet, o mundo da velocidade. Então, as informações também, elas têm que ser rápidas para você participar e para você ficar por dentro, tipo assim, um Twitter. Falou? É isso aí. Discutindo a história, Fique por Dentro, Odair Hamed Abujamra, que sou eu mesmo, tá bom? E se vocês quiserem entrar em contato comigo, vocês podem estar também telefonando pra gente, né? Ou então passando o seu e-mail, internautas@radiotvolonomia.com.br, internautas@radiotvolonomia.com.br, e o nosso telefone 26380078, tá bom? Pessoal, 2014, Copa do Mundo no Brasil. 2014 vai ficar, né? Tanto faz janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. O ano de 2014, o ano da Copa no Brasil. Meu Deus do céu, quantas coisas acontecendo. Isso tudo faz parte desses problemas internacionais. Mas nós estamos vivendo o momento atual da política brasileira, depois da mudança para o real do governo Fernando Henrique. Depois aí vem os governos que nós temos aí do PT, tomando posse com tantas irregularidades, e todo mundo é santo, como um programa que eu fiz outro dia aí, sobre a máfia italiana, a Cosa Nostra e o Vaticano também, que vergonha. O Vaticano metido em falcatrua com a Cosa Nostra, cardeais, enfim, uma série de problemas gravíssimos que nós falamos aí em outro programa que vocês estão aí ouvindo, sempre está repetindo. Petrobras, uma das maiores riquezas brasileiras, criada em 1953, dia 13 de outubro de 1953, por Getúlio Vargas. O petróleo é nosso, diziam naquela época. Teve tanta confusão com os Estados Unidos, gente. Com a Shell, Atlantic, as companhias de óleo, gasolina, óleo norte-americanas, tanta briga com Getúlio Vargas. Criada a Petrobras em 1953, no governo de Getúlio Vargas. Governo que ele já tinha sido eleito. Foi depois da ditadura Vargas, que durou 14 anos. Daí ele sai, entra 4 anos o general Gaspar Dutra, e depois volta Getúlio Vargas em 1950. A Petrobras foi criada. E como está a Petrobras nos dias de hoje? Com essas transações internacionais envolvendo a nação norte-americana, lucros para a nação norte-americana, prejuízos para o Brasil. Aliás, isso vem desde o começo de Brasil Colônia. Os fatos estão sempre se repetindo. E o povo é que paga. O povo é que paga a conta por irregularidade dos governos. Falando no passado do Brasil, nós temos agora, no pontificado Francisco I, a canonização, vai se tornar santo, José de Anchieta. José Anchieta, jesuíta, que trabalhou na catequização dos índios no início do Brasil Colônia. Vão santificar o José de Anchieta. Já está santificado praticamente.
Qualquer época que nós falarmos, já está santificado José de Anchieta. Qualquer ano, qualquer século que nós falarmos, estará sempre sendo atual, porque o Brasil nasceu graças aos jesuítas na mão de José de Anchieta. Embora teve muitas falcatruas também. Aliás, turma, não há lugar que não esteja falcatrua que não tenha o ser humano. Por mais santo que ele seja, tem falcatrua. Bom, eu comecei falando com vocês o programa de hoje, Petrobras. A Petrobras não pode cair de jeito nenhum, tem que levantar cada vez mais. O que nós podemos fazer, o povo? Saber eleger os nossos governantes. Eleições. 2014 será foi um ano que ficou marcado. Ficou marcado 2014 porque é um ano de Copa do Mundo e é um ano de eleições no Brasil também. É um ano de eleições. Não interessa quem foi eleito. Interessa que faça o bem para o Brasil sempre. A região de Itanhaém vai receber aí, no pontificado de o Papa Francisco I, esse presente, essa santificação do José de Anchieta, que morreu em 1597. Bem depois da fundação de São Paulo, que ocorreu em 25 de janeiro de 1554. Todos esses problemas que estão perturbando o ano de 2014. O ano de 2014 foi bastante perturbado. Aliás, a gente está falando no decorrer de 2014, 2015, 2016, 2017, vai ficar marcado todos os anos. O 2001 ficou marcado quando caíram as torres em Nova York. E para o Brasil, 2014 ficou marcado e ficará marcado sempre. Pela Copa do Mundo e pelas eleições. E o governo que nós estamos tendo, que em vez de progredir, está destruindo as instituições sociais. Com todos os problemas que nós falamos anteriormente, continuam sendo repetidos. E eu sempre falo nos meus programas, e eu repito assim, comparo com a época de Cristo, né? Porque é a mesma coisa, meus amigos. Não dá para mudar. É sempre a mesma coisa. É como você fala, olha, carnaval é a mesma coisa todo ano. A Semana Santa é a mesma coisa. Eu já nem falo mais, viu, pessoal? De primeiro nos meus programas, eu falava sobre a quaresma, que é o período de meditação, de concentração, onde se suspende todas as falcatruas, porque é o período de meditação em Cristo, para se preparar para a Páscoa, que a quaresma corresponde a 40 dias. Vai desde a quarta-feira de cinzas até a sexta-feira da paixão, que dá depois o domingo de Páscoa, 40º dia, a ressurreição do Cristo, para quem segue, para quem acredita religiosamente falando. Então é um período assim, o homem cai na gandaia, na folia, no carnaval, lembrando Sodoma e Gomorra, as festas dionisíacas e as bacanalhas do deus Baco e do deus Dionísio. Eram falcatruas de vários dias. E modernamente, o homem cai na folia, na imoralidade patrocinada pelas instituições sociais. O que é mais grave ainda, porque será cobrado na vida eterna das instituições sociais. Porque elas têm o comando da mídia na mão e levam o povo a irregularidades, a pornografia e a indecência. Jornais, revistas e a televisão. Será cobrado deles na vida eterna. Só que o pessoal não pensa na vida eterna. O pessoal pensa no aqui e agora. O depois que se dane. Noé demorou para fazer sua arca, porque Noé recebeu o aviso de Deus que viria o dilúvio. Quando chegou o dilúvio, a arca estava pronta. E as pessoas aqui, elas ficam nadando no dinheiro, na corrupção, e não pensam no amanhã, quando tudo isso chegar ao fim. Então, nós temos que pensar muito. O brasileiro tem que saber guardar o seu dinheiro, não ficar comprando carro, comprando casa doidado, e depois não vai pagar suas prestações. Cuidado, porque nós poderemos passar por uma inflação violenta,
por problemas sociais violentos que nós já estamos passando. Todo mundo está passando por passeatas, enfrentamento de seus governos, que nós vimos acontecer por aí afora, pelo mundo afora, problemas na Síria, na Grécia, no Egito, na Ucrânia, a Crimeia anexada à Rússia outra vez. Agora também a região de Barcelona quer se tornar independente da Espanha também. Várias regiões do mundo, a Catalunha também, os bascos também se tornaram independentes da Espanha há muito tempo e constantemente. É válido sempre o nosso programa para qualquer ano o que eu estou falando, porque é coisas que já vem há muitos anos o povo reivindicando. E nós temos no Brasil aí um exemplo, né, pessoal? Durante o governo de Dom Pedro I, Uruguai era anexado ao Brasil, faz fronteira aí com o Rio Grande do Sul. Em 1828, o Uruguai conseguiu sua independência e nasceu como República Oriental del Uruguai, República de la Banda Oriental del Uruguai, falando espanhol, e separou-se do Rio Grande do Sul. Separando-se do Brasil, surgiu um país político aí no sul, fronteira com o Rio Grande do Sul, República do Uruguai. Pertencia ao Brasil, proclamaram sua independência, separaram-se durante o governo de Dom Pedro I, exatamente em 1828. É assim. É a repetição pelo mundo afora, nos dias de hoje, que é válido também para qualquer dia, para qualquer ano, os problemas sociais. Enquanto nós não tivermos governos, lutem realmente para a melhoria do povo, nós vamos ficar sempre em ansiedade, em depressão e esperando por dias melhores. E esses dias melhores nunca vêm. Quem está entrando agora conosco, a sua www.radiotvolonomia.com.br www.radiotvolonomia.com.br. Lembrando que holonomia é sempre com H. E o nosso e-mail, internautas@radiotvolonomia.com.br, para vocês estarem aqui entrando em contato conosco, caso vocês queiram. Ou então também o nosso telefone 2638-0078. E o nosso programa Discutindo a História Fique por Dentro vai ao ar também em reprise todos os dias às 23 horas. E também à tarde às 17 horas. Aos domingos às 22 horas. Todos os dias às 23 horas e aos domingos às 22 horas. Discutindo a História Fique por Dentro. E à tarde às 17 horas para vocês que quiserem aqui estar nos ouvindo. Eu sou Odair Hamed Abujamra, professor de História Geral, professor de Geografia Geral com pós-graduação em Política Internacional e Globalização. Bom, nós tivemos aí no decorrer do mês de março, no judaísmo, lembra no mês de março, as festas de Purim, que lembra lá o casamento de Esther com o rei Xerxes, que eu falei também em outro programa, que salvou da morte aí 70 judeus. É uma festa da comunidade, muito bonita, onde se trocam presentes e lembra esse episódio histórico. Mas eu vou falar também com vocês hoje, apesar dos problemas internacionais que estão aí, o Iraque, que continua em guerra, depois da saída do presidente Bush, presidente norte-americano, fez todo aquele carnaval, destruiu o Iraque continua destruído, continuam os atentados, as bombas, não há estabilidade do governo, as tensões no Oriente Médio, que sempre estão aí mexendo com a ONU. Eu tenho falado, sou bastante crítico em relação à ONU, que a ONU não serve para nada. Tenho chamado a atenção o senhor Ban Ki-moon, que é coreano do Sul. Ele foi eleito secretário-geral da ONU. Tenho chamado a atenção do senhor Ban Ki-moon, vários programas meus, mesmo em rádio AM, rádio FM. Ban Ki-moon, aliás, é um fantoche, não tem poder de nada, não faz nada. Ban Ki-moon, quando tomou posse, ele prometeu, ele falou que antes dele sair como secretário, isso aqui é para dar risada, porque é piada. Ban Ki-moon falou que antes de sair de secretário da ONU, ele ia manter a paz no Oriente Médio. Ele ia manter a paz na Palestina.
fazendo um acordo de paz eternamente entre judeus e árabes e a criação da República Islâmica da Palestina. Seu Ban Ki-moon, o senhor já está para sair, meu. Até agora o senhor não resolveu nenhum problema no Oriente Médio, nem do Iraque, muito menos entre os israelenses e palestinos árabes. Não fala mais que a boca, Ban Ki-moon. Fala quando você tem certeza que você tem força para colocar em prática aquilo que você fala. Porque os homens sempre foram assim em toda a história. Falam, mas não resolvem nada na prática. Enganam o povo, enganam a população internacional. E o Brasil continua com problemas gravíssimos. Desde a mais longínqua história, Brasil colônia, Brasil império, Brasil segundo império, Brasil república, o período dos coronéis no Nordeste. Um dos grandes coronéis foi o Padre Cícero também. A zona da seca do Nordeste, continua a seca no Nordeste. Nós estamos lá no ano da Copa 2014, continua a seca no Nordeste. Problemas gravíssimos com o povo nordestino e o povo nortista também. Com secas, enchentes. E os governos sempre gastando bilhões e bilhões e bilhões aplicados em lugares errados e desviando alta soma em dinheiro. E o governo brasileiro ainda se dá ao luxo de ajudar povos estrangeiros, não só africanos como latino-americanos. O governo brasileiro se dá ao luxo de ajudar. Não tem cabimento isso. Nunca na história do Brasil, um governo brasileiro se deu ao luxo de ajudar países estrangeiros, de dar verbas astronômicas em bilhões de dólares. Enquanto o país é uma extensão bastante grande, necessitando de ajuda ao povo brasileiro. Na educação, na saúde e nos transportes. Isso que eu estou falando aqui é reivindicação, pessoal, do início da República. Não é de agora não, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, do ano 2000, do ano 3000, do ano 4000, Brasil colônia, Brasil primeiro império, Brasil segundo império, Brasil república, República velha, República nova. É a mesma reivindicação, desvio de verba, falcatruas, irregularidade nas eleições que nós tivemos no início da República no Brasil. E continuam as irregularidades também. Vocês estão vendo que coisa absurda. Esse é o quadro que nós estamos vendo da história, o repeteco da história. Então não é falar de um ano, mas nós falamos de todos os anos. O nosso programa ele é válido para qualquer ano e qualquer época que vocês possam imaginar. Porque os problemas se repetem constantemente. A República Brasileira, quando começou, ela começou com irregularidades, com falcatruas. Eu sou bastante crítico nesse ponto. Bate-se palma para a maçonaria, porque eram maçons, os militares, os governantes, que proclamaram a República, D. Pedro I, a independência. Mas a República na mão de Washington Luiz, Floriano Peixoto, foi um período de falcatruas, desvio de verbas. A Bolsa de Valores do Rio de Janeiro foi à falência. Tanta fraude que tinha. E vocês sabem da maior? O ministro das Finanças foi nada menos, nada mais do que o nosso grande poeta Rui Barbosa. Rui Barbosa foi ministro da Fazenda. E foi no começo da República Velha. E foi o período de falcatruas na Bolsa de Valores. Desvio de papéis, letras de câmbio fajutas de empresas que não existiam, corriam na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Pessoal, é a mesma coisa que eu falei num programa outro dia atrás sobre o Banco do Vaticano, a crise no Vaticano, no pontificado de Paulo VI e de João Paulo I, e também durante o pontificado de João Paulo II. Falcatruas, lavagem de dinheiro, pois teve no Brasil também, no começo da República. Então o nosso programa é válido para todos os dias do ano e dos meses todos. Ah, e você falou uma coisa, mas não vale? Vale sim.
Porque está repetindo toda hora tudo, gente. É impressionante a repetição. E o povo continua sendo manipulado. Esse que é o problema. O povo continua sempre manipulado. Nós temos também, eu falei para vocês, que no começo do ano, sempre por volta do mês de março, nós temos a festa de Purim judaica. Mas nós temos outro acontecimento também bastante importante, que eu vou comentar com vocês aqui algumas coisas. Porque eu falei de maçonaria também, e falei do governo brasileiro no começo da República, que a maçonaria bate palma para si mesma. A maçonaria se autodetermina protetora do Brasil, porque ela trabalhou na Inconfidência Mineira, trabalhou na independência do Brasil com Dom Pedro I, trabalhou na proclamação da República. Só que a maçonaria esquece do desvio de verba, das irregularidades e das falcatruas que ocorreram e das fraudes nas eleições. A maçonaria esquece de tudo isso. Fraude nas eleições no começo da República Brasileira, até o governo de Getúlio Vargas e daí até os dias atuais. Pode ser qualquer dia, 2020, 2030, 2100, o ano 5000, vai ser muito difícil mudar tudo isso. Vai demorar milhares e milhares de anos para arrumar tudo isso aí. Mas que vai demorar, ainda vai demorar muito. Bom, vamos falar um pouquinho, pessoal, também atendendo a pedidos. Hoje eu prometi para vocês, ia falar um pouquinho sobre o rei Salomão nos sagrados textos do Corão. Vamos ver se vai dar tempo de nós falarmos. Mas nós vamos falar um pouquinho também, numa ordem bastante importante, que ela tem relação também aí com a maçonaria. Aliás, os maçons se dizem filhos também dos templários. Quem escuta, Jacques de Molay também. Alguns exemplos, não são lá muitos exemplos de ética, de moral. Né, a turma bate palma, nós temos que bater palma também para não criar problema, né? Mas comigo não. Não vem com mentira para mim, porque não dá certo, pelo amor de Deus. Bom, as primeiras informações históricas a respeito dos templários datam da Idade Média, lá por volta dos anos 1175 e 1185, século XII. O século XII foi de 1101 a 1200, portanto em plena Idade Média. Sabe que a história, para melhor estudar os fatos, a ciência história divide a história em pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea, para nós situarmos melhor os fatos históricos. Os templários datam, então, da Idade Média, aí por volta dos anos 1175, 1185. Vai coincidir também com o período das Cruzadas, quando a Europa Ocidental, Portugal, Espanha, Itália e França conseguiram tomar Jerusalém e estabelecer o reino da Terra Santa, chamada pelos templários de Ultramar ou Além-Mar. Esta ordem dos pobres cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão foi fundada em 1118, depois de Cristo, portanto, Idade Média, por Hugues de Payan, nobre da região de Champagne, na França, vassalo do conde de Champagne. Certa ocasião, Hugues se apresentou com 8 companheiros no palácio do rei Balduín I, rei de Jerusalém, cujo irmão mais velho foi Godofredo de Bulhões, que havia dominado a cidade santa 19 anos antes. O objetivo principal, inicialmente, entre os templários, era, por meio de suas forças físico-militar, manter as estradas seguras, cuidando especialmente da proteção dos peregrinos, das vindas de toda a Europa para Jerusalém. Olha que nobreza os templários. Será que é isso mesmo, turma? Hein? O objetivo da criação, né? Manter as estradas seguras, proteger os peregrinos, que eram pessoas populares do povo, ignorantes, puras, que não tinham maldade, não tinham malícia. Naquela época andava-se muito a cavalo ou a pé ou de camelo, para vir à Terra Santa, Jerusalém,
E tinha assaltantes no deserto que saqueavam todos os peregrinos. Os cavaleiros templários protegiam e defendiam esses peregrinos que andavam pelos desertos para irem para Jerusalém. O objetivo meritório dos templários, dessa força físico-militar para manter as estradas seguras, convenceu o rei Balduíno I de Jerusalém, naquela época rei de Jerusalém, na Idade Média, a colocar uma parte, uma ala do palácio à disposição dos cavaleiros. Embora fizesse o voto de pobreza, aceitaram tal luxuosa ala do palácio como residência, enquanto e segundo a tradição, seu quartel foi construído sobre a região, segundo a lenda, onde teria sido o Templo de Salomão. Daí o nome da ordem, Templários. Então, no começo, pessoal, todo mundo é bom. No começo, todo mundo é ótimo. Todo mundo, olha que beleza, que virtudes, não? Que homem maravilhoso, que mulher maravilhosa. Que beleza, no começo tudo é bonito. Depois vão aparecendo as falcatruas da pessoa. Bom, lá o rei Balduíno de Jerusalém ficou encantado com os templários. Olha, vocês vão ser cavaleiros, vão defender os peregrinos na estrada. Que beleza, não? Muito bonito. Por 9 anos, os cavaleiros não admitiram novos candidatos à ordem. O historiador oficial do rei Balduíno I, lá de Jerusalém, o nome dele era Chartres, nada mencionou a respeito dos templários. Não se tem informações precisas de que realmente um dos objetivos dos templários tenha sido a defesa dos peregrinos, embora haja outros pesquisadores que afirmam esse evento. É preciso estarmos atentos quando trabalhamos com assuntos místicos, lendários, para não cairmos em alegorias e linguagens figurativas. Esse que é o perigo. Muitas vezes nós temos mitos que se tornam verdades, que se tornam realidades. Porque os templários têm muita alegoria e linguagem figurativa, que muitas vezes enriquecem culturalmente grupo ou grupos, e não um fato histórico. 9 homens para proteger os peregrinos de todos os cantos da Terra Santa. Será que seriam suficientes, pessoal, para aquela época? Só 9 cavaleiros seriam suficientes? Olha, se você imaginar, a França está bem longe de Israel, de Jerusalém, hein? Para atravessar pela Espanha, aliás, para vir da França, pode passar pela Grécia, Turquia, pode entrar pela Síria e chegar até Jerusalém, por terra. Não é brincadeira, hein? São muitos quilômetros de extensão. 9 homens para proteger os peregrinos de todos os cantos da terra seriam suficientes. Mito, lenda, folclore e tradição pouco interessa. O fato real é que, num espaço de 10 anos, os templários parecem ter se espalhado pela Europa. Olha só, hein? Lá com o rei Balduíno I, rei de Jerusalém na Idade Média, em 1118, já os peregrinos estão se espalhando pela Europa. Já não era mais para defender o templo de Jerusalém, e nem os peregrinos. Já tem dinheiro, eles estão comprando castelo pela Europa, estão se espalhando, estão se esquecendo do voto de pobreza. Meu Deus do céu. Bom, por volta de 1128, Idade Média ainda, que é século XII, São Bernardo, abade, monge de Clairvaux, cidade de Clairvaux, na França, pôs-se a elogiar as virtudes e qualidades dos templários, o que fez a cristandade e os meios eclesiásticos ficarem atentos a essa ordem, já que despertava certa inveja. Inveja chama ódio, ódio chama inveja. Imagina vocês, as ordens religiosas e padres e freiras e papa, rei, começaram já a ficar com inveja da ordem dos templários. Por volta de 1137, mais ou menos, ainda Idade Média, os 9 cavaleiros retornam à Europa
e são acolhidos em triunfo. E foi criado um conselho na cidade de Troyes. Na cidade de Troyes, a corte do conde de Champagne, sob a tutela de São Bernardo, onde os templários foram reconhecidos como uma ordem religiosa militar, braço direito da Igreja Romana, e Hugues de Peillon recebe o título de grão-mestre. Pronto, criada a ordem dos templários, já não são mais aqueles pobres humildes que não querem luxo, não querem riqueza, não querem nada. Já inverteu tudo. Conhecida como uma ordem militar. E Hugues de Peillon recebe o título de grão-mestre da ordem dos templários, braço direito da Igreja Católica Apostólica Romana. Hoje, um dos braços direitos da Igreja Católica Apostólica Romana é a Opus Dei, que foi criada na Espanha do generalíssimo Francisco Franco em la Revolução Espanhola, com José Maria de Balaguer, padre também que não fez nada pela humanidade e já foi santificado por João Paulo II. Meu Deus do céu, vocês estão vendo, hein, ouvintes? Que riqueza do nosso programa, quantas coisas vocês estão sabendo, vocês estão ouvindo. Isso é muito bom para vocês estarem atentos e saberem que não tem nada de virtude nessa história não. Que os homens sempre foram espertalhões. Bata a palma, mas bata a palma para você, é que eu falo para todo mundo. Bata a palma primeiro em particular para você, depois você vai bater palma para os outros. Não fica batendo palma para os outros. Bata a palma primeiro para você, depois você bate palma para os outros. Bom, 3 foram os votos obrigatórios dos templários. Sendo o braço direito da igreja, eles foram obrigados a fazer 3 votos que fazem todos os que entram para a vida religiosa: pobreza, castidade e obediência. Pobreza, todos os padres são pobres, o Vaticano é pobre e o Papa também faz voto de pobreza. Significa que não pode ter conta bancária, não pode ter ouro, não pode ter mansões, não pode ter casa de campo, tá? Nada, não pode ser proprietários de nada, 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 nada. Esse é o voto de pobreza. Só que é o voto de pobreza da boca para fora, né? Porque na realidade não funciona dessa forma. Castidade, que eles deviam se conservar castos, sem estar envolvido com mulheres ou casados, ou participando de festivais de Sodoma e Gomorra. E obediência. Obediência aos superiores da ordem e obediência ao papado em Roma. Obediência cega ao Papa em Roma, os cavaleiros templários. Usavam obrigatoriamente uniforme militar e toga brancos, que é aquela capa branca que vem com a cruz, desenhada a cruz de cor vermelha. Lá por volta de 1139, ainda Idade Média também, um documento papal decreta a obediência total dos templários ao Santo Padre, o Papa. Na época era Inocêncio II. A bula da obediência total ao Papa. A famosa cruz vermelha usada no branco, por cima das armaduras dos cavaleiros, chamada patê, ocorreu a partir de 1146 aí, na Idade Média também. Bom, então vocês estão vendo, né? Tudo foi oficializado por bula papal pelo Papa Inocêncio II. Papa Inocêncio II, na época, por essa bula, ou seja, documento papal, em que os templários deviam obediência cega ao papado. Durante mais de 100 anos, a partir daí, os templários se tornaram um poder com influência internacional. Isso na Idade Média. Os interesses aumentaram, guerras, diplomacia, ajuda social, intrigas políticas e o mais importante foi o estabelecimento da moderna instituição bancária. A inveja, que nós já falamos anteriormente, o ódio, também cresciam paralelos aos templários, da nobreza europeia, da realeza e do clero romano. Claro,
se eles forem oficializados submissos ao Papa Inocêncio II, por uma bula, por um documento, gera uma certa inveja, porque eles eram o braço direito do Papa, e eles podiam fazer o que eles queriam, porque o Papa lhes deu carta branca. Só que eles já estavam se transformando numa instituição bancária. A inveja e o ódio também cresciam paralelos aos templários. De onde que vinha esse ódio, essa inveja? Da nobreza europeia e da própria realeza também, e do clero romano, ou seja, dos padres e de toda a hierarquia romana, de Roma, sede da Igreja Católica. Por volta lá de 1306, já partindo para o fim da Idade Média, reina na França o rei Filipe IV, Filipe o Belo. E aqui começa o declínio e a perseguição aos templários, quando sobe ao trono da França Filipe IV, denominado Belo. O rei estava ansioso para livrar a França do poderio dos templários, considerados arrogantes e impulsivos, bem treinados, um exército forte e bem organizado do que qualquer outro que o próprio rei poderia reunir. Filipe IV Belo precisava da ajuda do Papa, pois os templários deviam obediência à Santa Sé, conforme a bula papal de fidelidade e obediência lá desde Inocêncio II. Por volta de 1305, caminhando aí para o fim da Idade Média, ainda falta 100 anos para terminar a Idade Média, Filipe IV, denominado Belo, Filipe da França, conseguiu fortalecer a eleição do seu próprio candidato, o arcebispo de Bordeaux, na França, para o trono papal. Eleito Papa, assume o pontificado sob o nome de Alexandre V. O novo pontífice, novo Papa e amigo político de Filipe IV, vai se dar então o fim dos templários. Mas alguém poderia perguntar também, mas como é que o Papa Filipe IV da França, aí 1306, 1301, 1306, nomeia o Papa? Pessoal, é porque no finalzinho da Idade Média, a França tinha um poder muito grande na Europa. E o rei nomeava o Papa, não é como hoje não. Os cardeais se reúnem, sai a fumaça branca no chaminé, né? E aí todo mundo diz, habemos Papa. Os caras, não. O rei destronava o Papa e nomeava outro Papa. E havia duas sedes de papado, em Roma e em Bordeaux, na França. E Filipe IV, rei da França, que era muito forte na época, nomeou o seu amigo, que vai reinar como Papa com o título de Clemente V, apoiado por Filipe IV da França. Vocês estão vendo que politicalha nessa história, que lembra todos os programas anteriores que nós falamos, é a mesma coisa sempre. E é o que eu falo, né, pessoal? Muda o ser humano, mas continua as mesmas falcatruas, enrolação e enganando-se o povo. Bom, começa a aparecer o que então? Listas de acusações, de calúnias, foram compiladas, em grande parte, por espiões infiltrados na ordem do templo e também por confissão voluntária de supostos templários expulsos, renegados. Os templários que cometiam algum erro na ordem dos templários, o grão-mestre reunia e expulsava o indivíduo. Em vez de condenar à morte, muitos eram expulsos. E esse que era expulso ficava com raiva. Ficando com raiva, ele ia procurar o Papa e o rei Filipe da França para contar as falcatruas como era no governo dos templários. Então tinha isso também. Bom, armada a cilada, o rei, numa operação de segurança por meio de ordens secretas, deu ordem aos seus comandados em todo o país na França para dar início às perseguições violentas contra os templários. Já era o ano 1305, 1306 para 1307. Idade Média caminhando para o fim, porque ela vai terminar em 1453. 100 anos antes
termina os templários também. Tudo foi organizado secretamente. E naquela madrugada de 13 de outubro de 1307, século XIV, 13 de outubro de 1307, século XIV, todos os templários na França deveriam ser capturados e presos pelos homens do rei, pelo exército do rei, e seus bens confiscados. Castelos, dinheiro, todos os bens. Tal objetivo teve sucesso e foi surpreendente. Porém, a imensa fortuna da ordem jamais foi encontrada. Olha só. 13 de outubro, essa data ficou famosa. É uma data funesta. 13 de outubro, dia 13. Dia 13 ficou aí famoso na história geral por causa dessa prisão total do braço direito da própria igreja. Foi criado o próprio braço direito pela própria igreja, que quase 300, 400 anos depois, Filipe da França, nomeando seu papa de sua confiança, ele então consegue terminar com os templários. No célebre 13 de outubro de 1307, que é uma data funesta e nefasta. O fabuloso tesouro da ordem permaneceu um mistério. Porém, edifícios, castelos, bens, imóveis foram mais fáceis de serem confiscados. Até hoje, muita coisa dos templários ainda não se sabe e não se tem notícia, mesmo pela Europa fora. Tem lugares escritos que os templários tiveram ali, mas a fortuna real que eles tinham, não só de ouro e de outros bens em pedras preciosas, prata, dinheiro, muita coisa não foi encontrada até hoje. Muitos falam que tem coisas enterradas no Monte Moriá, abaixo da mesquita sagrada, a cúpula dourada. Mas quem é que tem coragem no planeta de fazer escavações na região da mesquita de Jerusalém, na cúpula dourada? Nem o governo de Israel. Quem é que vai furar a terra ali, os azulejos, o piso, ao redor da mesquita sagrada de Jerusalém? Aquilo sai uma guerra mundial. Mexeu num pedacinho de pedra ali da mesquita, os muçulmanos atacam imediatamente, que aquilo tudo é sagrado. Existem algumas lendas que os templários tenham deixado riquezas no subsolo do Monte Moriá, onde, segundo a lenda, deva ter sido o Templo de Salomão, o Templo de Jerusalém. O de hoje também é do lado ocidental, o Muro das Lamentações, que os judeus fazem lá. Suas lamentações é bastante sagrado para os judeus, porque é o que restou do Templo de Herodes. Templo de Jerusalém, Templo de Herodes, aquela parede com pedras de 1 tonelada até 5 toneladas, aqueles blocos quadrados de pedra encaixados ali, que ninguém sabe como é que conseguiram encaixar aquilo lá, que não tinha guindaste na época. Bom, dia 13 de outubro ficou funesto então até hoje, por causa dessa prisão aí dos templários. Bom, por volta então de 1312, o Papa Clemente V cedeu aos apelos de Filipe IV e revogou a bula papal de Inocêncio II. E os templários foram dissolvidos sem veredito conclusivo de culpa ou inocência que tivesse sido pronunciado. Simplesmente por ordem de Filipe o Belo, da França, e o Papa Clemente V, que era fantoche seu, porque a França tinha muito poder na época, conforme já falei para vocês. O rei na França é que nomeava o Papa, e Roma não tinha poder nenhum. O poder vinha da cidade de Bordeaux, na França, onde estava o Papa nomeado pelo rei da França. Clemente V, que era o Papa, não é? Filipe o rei. O Clemente V era fantoche do rei, o Belo Felipe IV. E terminou então com os templários. No reinado de Filipe IV, os julgamentos, inquéritos e investigações continuaram por 2 anos. Quer dizer, de 1307 foi a 1308, 1309. Em 2 anos julgaram, mataram, estrangularam e queimaram vivos inúmeros templários,
aqueles que não conseguiram fugir. Em março de 1314, Jacques de Molay, que não é mais agora o Hugues de Peillan, mas agora é o grão-mestre Jacques de Molay, em 1314, líder da Normandia na França, dos Templários, foram assados até a morte em fogo lento. Lógico, antes de serem torturados, como foram inúmeros templários e hereges na Idade Média, domínio da Santa Madre Igreja Católica Apostólica Romana. Uma variedade enorme de sábios dissidentes, homens e mulheres, foram para a fogueira por motivos banais. E aí então, Jacques de Molay, que também é cultuado até os dias de hoje, não só pela maçonaria, como também fora da maçonaria, por ser aí o grande mestre, né, grão-mestre aí, que é cultuado na maçonaria também, dos Templários, que foi morto, executado, depois de longos meses de tortura. Foi torturado, sangrado, esfolado, mas de Molay não abriu a boca, não falou onde estavam os segredos e nem o ouro dos Templários. E nós também vamos ficando por aqui, terminando mais um programa nosso aqui. Fique por dentro, discutindo a história, que espero que foi um programa hoje muito bom, hein? Que nós falamos muitas coisas para vocês, tá bom? Pessoal, tenham todos felizes semanas, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, muito boa madrugada, sejam felizes, tudo de bom para vocês. E fiquem sempre atentos às notícias, porque o mundo está em constante mudança e nós não podemos mais ser palhaços na mão dos políticos e nem das igrejas também. Sejam felizes. Odair Hamed Abujamra, professor de História e jornalista, vai ficando por aqui. Um abração a todos, muito obrigado. Vocês internautas ouviram na rádio web Holonomia, discutindo a história e fique por dentro, com o professor e jornalista Odair Hamed Abujamra. Continuem com a nossa programação.